Eu passei alguns dias ausente deste canal, como disse, para terminar um livro, o que acabei fazendo ontem, e volto a fazer estes comentários e vejo que a cena política praticamente não mudou nada. O Bolsonaro continua comandando a pauta política. A pauta, o que não significa que está governando. Pauta política, porque governar mesmo significa, pelo menos, administrar o país, trazer mudanças e, pelo menos, diminuir as crises, o que não está acontecendo, como a gente vê aí, essa questão do desemprego, as falências das empresas nacionais. Aqui a gente vê agora a Livraria Saraiva, uma das mais tradicionais e maiores do país. A Saraiva é alvo de ações de despejo contra 33 de suas 75 lojas no país. A gente já viu que a Livraria Cultura também está em recuperação judicial. E aí, e o desemprego, como é que está? Houve alguma mudança? Ou pelo menos há alguma perspectiva nessa situação de desemprego absoluto no país, que já pode atingir até os 4 milhões de brasileiros. Mas isso parece não significar problema para o governo. O problema do governo é se comunicar, é manter a chama da sua militância, sobretudo aquela militância bolsonarista religiosa, que é de fácil mobilização, por causa, a gente sabe muito bem, dessa disponibilidade das igrejas evangélicas, que continuam a apoiar de forma muito decidida a política de Bolsonaro. Mas isso também é uma coisa que se dissolve com o tempo, como a gente viu com o Macri lá na Argentina. O Macri começou muito bem, e passou até 3 anos à frente, né, com a aprovação das pesquisas, e hoje está lá embaixo, ainda que diga que vai ganhar da Cristina Kirchner, quando ninguém sabe. E alguns também conseguem enganar, dizendo que o Bolsonaro é como o Trump lá nos Estados Unidos. Ora, o Trump realmente é uma figura confrontativa e uma figura também muito polêmica. Só que a diferença entre o Trump e o Bolsonaro é que o Trump tem por trás de si um grande partido, um partido tradicional, que é o Partido Republicano. E, além do mais, ele próprio, Trump, é um homem, um grande empresário que tem um projeto próprio. E esse projeto, ainda que muitos critiquem, é um projeto que devolveu o emprego aos americanos. Os americanos hoje têm um nível de desemprego que é quase de pleno emprego. E ele está conseguindo trazer de volta, não é, as empresas que estavam na Ásia, muitas delas estão voltando para os Estados Unidos. Ocorre, porém, que isso não é tudo, porque o Trump, ainda que visualize sua reeleição quase que como certa, pelo menos nos dias de hoje, o Trump também vive a situação dos Estados Unidos, que é o fim de um ciclo da grande potência, da superpotência. A gente vê que a China está aí cada vez mais dominando a tecnologia e dominando os espaços que foram deixados ao longo do tempo pelos americanos. É o caso, por exemplo, da América Latina, da África. Eu já não falo nem na África, que já teria sido totalmente ocupada pela China. Eu falo, por exemplo, que alguns países aqui mesmo, da América Latina, Cuba, por exemplo,
Cuba, dizem que Cuba estava sofrendo muito com a política do Trump, que voltou a perseguir aquele país. Mas só que Cuba está agora fazendo nada menos do que 42 hotéis. E esses hotéis têm pelo menos 1.000 quartos cada um. E acaba de inaugurar uma linha férrea que vai ligar, que já está ligando, a Havana até a outro extremo do país, que é Santiago de Cuba. São 900 quilômetros. Agora, quem financiou esta linha férrea? Financiou a Rússia, com a infraestrutura dos trilhos, e a China, com 240 vagões fabricados naquele país. Então a gente vê que esse pessoal está governando, enquanto aqui só há propaganda. Será que a propaganda vai subsistir ao longo de mais 3 anos e meio de governo Bolsonaro? Essa é a grande indagação. A indagação, sobretudo, agora que, por exemplo, voltam a dizer que um novo primeiro-ministro da Inglaterra, o Johnson, ele é um tipo de Bolsonaro e de Trump, que não é verdade. O Boris Johnson, que foi prefeito de Londres e também foi chanceler da Inglaterra, ele é também de um partido tradicional. Ele defende aquilo que hoje está sendo muito polêmico na Inglaterra, que é a saída da Inglaterra do mercado comum europeu. Mas ele é um homem hábil. E tem mais uma coisa também, lá os conservadores estão num fim de uma época, um ciclo, final de ciclo também, porque eles estão ameaçados de perder para o Partido dos Trabalhadores na próxima eleição. De qualquer maneira, a gente vê que governar uma coisa e ganhar o governo através de eleição parlamentar, que é no caso da Inglaterra, ou através de eleições gerais, como é aqui no caso brasileiro, e governar são coisas totalmente distintas.